Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui da Academia de Radiologia, aonde a gente está numa jornada aí pelo conhecimento. Como eu coloquei aí, né? Conhecimento é poder. Então você que nos acompanha aqui está junto com a gente nessa jornada. Se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve, e se você achar que esse vídeo é interessante para você, deixe lá o seu joinha. E hoje a gente vai falar aí do princípio da detecção da radiação. Você conhece todos os princípios? Provavelmente você ouviu falar dos detectores, mas você sabe que existe uma classificação aí desses detectores? Se você não conhece, vem comigo que eu vou te mostrar agora nessa videoaula. Então, antes da gente ver essa classificação, é importante relembrar que os nossos sentidos, eles não detectam a radiação. Então, a gente precisa de um dispositivo que consiga quantificar a radiação no ambiente, a radiação que é recebida por uma pessoa. Então, quando a gente fala nesses dispositivos, eles são detectores que vão receber esta radiação, que vai interagir com o material sensível, e a partir dessa interação nós vamos ter um sinal que vai ser armazenado e depois ele pode ser mostrado na forma de uma unidade de medida. E a detecção da radiação, ela é baseada em alguns princípios. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então, esses dispositivos, o que eles vão fazer? Como a gente falou, eles vão detectar e medir a quantidade de energia dessa radiação. E aí, quais são os princípios que nós temos? Ionização, você está vendo aí, ionização, a luminescência, efeito fotográfico, a termoluminescência e efeito químico e efeito biológico. E agora eu vou te mostrar cada um deles. Bom, a ionização, que é o que a gente mais tem contato. Na ionização, o que nós vamos ter? A radiação ionizante vai incidir no meio sensível e vai remover um elétron de um átomo neutro. Quais são os detectores que trabalham com esse princípio? Nós vamos ter aí a câmara de ionização, nós vamos ter o contador proporcional, o Geiger-Müller é o mais comum, utilizado muito na medicina nuclear, os detectores semicondutores. Então, todas essas classes de detectores vão trabalhar com o princípio da ionização. Vamos para o próximo. Luminescência. Qual é o princípio da luminescência? Então, nesse caso, a radiação excita um átomo de um material, que geralmente são cristais, e nesses cristais ocorre a conversão da energia dessa radiação incidente em luz, em fótons de luz. Então, tem a emissão de um flash de luz, que essa emissão é a conversão da radiação incidente nesses fótons de luz. Quais são os detectores que trabalham com esse princípio? Então, nós vamos aí ter os detectores por cintilação, que no caso o iodeto de sódio, ele tem justamente esse princípio, ou mesmo outros componentes orgânicos e os cristais orgânicos. Esse tipo de detector é utilizado nas gamas-câmaras, é utilizado nos PETs. Então, o princípio é exatamente o mesmo. Então, nós vamos ter esse tipo de detecção para a formação de imagem, dois instrumentos extremamente importantes na medicina nuclear. E aí, só para complementar, esses fótons de luz vão ser convertidos num sinal, ampliados num sinal, num dispositivo chamado fotomultiplicadora. Próximo princípio aí é o da termoluminescência. Provavelmente você também já ouviu falar nesse tipo aí de detector, porque ele vai armazenar por um período a energia da radiação incidente também num cristal de alguns materiais. E aí essa energia fica armazenada e a gente tem como depois quantificar, fazer a leitura dessa energia incidente. Por isso ele é utilizado para os dosímetros pessoais. Então a gente vai ter aí o princípio dos dosímetros do TLD e os materiais mais comuns, o fluoreto de lítio, sulfato ou sulfato de cálcio. Então, quando a radiação incide nesse cristal, nós vamos ter aí a condução do elétron de uma banda de valência, uma banda de condução, e ele vai ficar armadilhado numa impureza. Então, ele vai ficar armadilhado, e aí por isso que a gente está falando do armazenamento dessa energia incidente. Quando esse cristal recebe energia na forma de calor,
esse elétron que está armadilhado vai ser liberado, emitindo luz visível, e essa luz visível, essa intensidade da luz visível é proporcional à energia da radiação incidente. Gente, física é lindo, não é? Eu consigo entender todo o processo. Então, como a gente... Então, é muito assim, eu fico bastante feliz nessa compreensão de todo o princípio. Então, a gente achar que física é difícil, que é um bicho de 7 cabeças, não. Na verdade, a física, ela vem pra gente e mostra esse mundo como ele funciona, como a natureza funciona. Então, tudo isso que você tá vendo aí, não é a física, é o comportamento da natureza. A física vem para te explicar tudo isso. E aí, vamos embora pro próximo. Efeito fotográfico. Então, aí a gente tem os filmes dosimétricos. E nos filmes dosimétricos, a energia da radiação, ela vai ser convertida num grau de enegrecimento. Então, essa radiação incidente vai sensibilizar o filme fotográfico. É o mesmo princípio de formação da imagem radiográfica. E aí, essa radiação incidente vai dar um grau de enegrecimento nesse filme. Esse grau de enegrecimento é proporcional à intensidade da radiação que a pessoa foi exposta. Do ponto de vista de uso de dosímetro pessoal, esse dosímetro praticamente não é mais utilizado. Ele tem outras finalidades. E para dosimetria pessoal se usa o TLD e o ASL, né? Esses dois dosímetros que a gente falou anteriormente. Então, nós vamos ter o efeito químico. Nesse princípio de detecção da radiação, a radiação ionizante ela pode causar mudanças químicas em certos materiais, como determinados plásticos que podem mudar de cor quando recebe um feixe de radiação. Então, tá aí, nessa figura a gente tem várias cores que são respectivas à dose de radiação incidente. E aí a gente tem o princípio princípio de detecção por efeito biológico. E aí a gente pode ter a quantificação através de uma amostra de sangue de um indivíduo exposto a uma dose de radiação elevada. Então, quando a gente sabe que a exposição à radiação ela pode alterar os linfócitos e cromossomos, isso pode ser quantificado através das aberrações cromossômicas. E aí, esse tipo de medida, ele vai servir para doses elevadas, como a gente falou, entre 100 milisievert e 6 sievert. E aí, esse princípio aí é chamado de dosímetro biológico. Isso é utilizado quando não existem outros meios de quantificar a radiação recebida por um indivíduo. Bom, então espero que você tenha aí feito essa revisão ou aprendido aqui sobre os princípios da detecção da radiação, quais são os disponíveis e aí os dosímetros que a gente vai ter, os detectores de radiação que a gente vai ter para cada um desses princípios.